aí, Calaçar, aqui é o Stark. Por que você tá roubando meu Calaçar? O Calaçar é meu, aqui é o Cal. Esta é a análise, ou a resenha dos tronos, do 5º episódio da 4ª temporada, chamado First of His Name, o primeiro do seu nome. Vamos começar aí, pra variar um pouquinho, os pontos positivos. Só um pouco. Então temos a coroação do Rei Tommen. O primeiro do seu nome. O que vale a pena ser mencionado disso, é uma cena de 7 minutos no total. O que vale a pena é a conversa de Cersei com Margaery, aonde Margaery fala que não sabe como deve chamar Cersei, se é de irmã ou se de mãe, devido ao casamento dela com Loras. É interessante ver que a Cersei já captou ali a Margaery olhando pro Tommen, viu que tá alguma coisa rolando, e a audiência não sabe como que a Cersei vai reagir. E parece, por enquanto, tranquilo que ela vai topar. A Cersei tá apoiando, né? Ela é boazinha. Ela super. tá apoiando o casamento. Ela gosta da Margaery. Cara, outro ponto positivo desse episódio é que, assim como no episódio 3, mais partes da trama começam a se revelar. E no caso aqui é porque o Peter encontra com a Lysa Tully, que é a irmã da Catelyn. Porque ele vai se casar com ela e ele começa a conversar com ela, só que ela fala demais. Exatamente como no livro, ela começa a falar: lembra quando eu matei meu marido que você pediu? Coloquei veneno e foi por isso que eu mandei uma carta pra minha irmã falando pros Starks virem. Ou seja, todo o começo lembra lá no episódio 1, primeira temporada, tudo aquilo começa a se mostrar que é maquinação do Peter Baelish. Ou seja, sintam raiva, porque foi ele que matou o Ned Stark. Pois é, cara, ele é um grande maquinador, ele não tá nem um pouco em dúvida isso. A única coisa do plano dele que aconteceu até agora que ele não esperava era a morte da Catelyn Stark. Exato. Porque ele com certeza queria ficar com ela e não com a Liz. Outro ponto positivo, uma cena engraçada quando o Pod, que agora foi colocado como escudeiro da Brienne, tentando começar ali a viagem, todo torto no cavalo, é um barato, porque ele fala, né, que o Tyrion não estava muito de cavalo, tudo que ele fazia era servir vinho. O contraste entre os dois personagens é muito legal, né, porque a Brienne ela é focada, ela é séria, ela é objetiva, e o Pod também é um cara leal, mas ele é sempre bonzinho, meio bobinho, então ficou uma dupla interessante. E legal também ali no final a cara de feliz que ele fica quando a Brienne pede pra ele ajudar as tiras da armadura, ele é muito legal. É legal porque ela começa a respeitar ele depois que ele fala que matou um cara pra salvar o Tyrion, né? Então ela vê que ele pode não ter muita experiência nessas coisas, mas ele tem a lealdade e ele tem vontade de fazer as coisas certas. E não foi só um cara, né? Ele matou um cavaleiro da Guarda Real e embora por trás, mas matou. Foi ótimo. Temos também a interação do Cão de Caça com a Arya. Sempre que esses dois aparecem é incrível. Os personagens e os atores se dão muito bem, né? Tem uma química entre eles, bem legal. Eu gostei muito de ver a Arya treinando. Aqueles passos que o Círio Forel mostrou lá na primeira temporada. A gente não tá acostumado a ver isso em Game of Thrones. A gente tá acostumado a ver aquelas batalhas de exército, né? Travadona, armadura. O máximo que a gente vê diferente disso são os Dothraki. Então o pessoal lá de Bravos já luta diferente. É uma dança, né? Realmente eles falam. E eu adorei até no final ela se mostrando, ela dando uma estrela ali com uma mão, com a espada na mão, né? Então ficou bem legal. E aí vem o Hound e dá um tapa nela. Fala, isso aí não adianta de nada. A praticidade de sempre. Não existe cara mais pragmático no reino do que o Cão de Caça, cara. E por último, o ataque, né, que levou praticamente metade do episódio, e tem toda a parte do Brandon lá dentro, o Jojen tentando dar uma enrolada no Carl, falando que ele é vidente, não sei o que. Uma coisa bem legal, então, que mostrou finalmente como são as visões do Jojen. A gente nunca tinha visto até então, que ele falava que ele também tinha as visões verdes, mas nunca mostrou como era pra ele, mostrava como era pro Bran. Ele mostrou ele olhando pro Bran, vendo uma árvore lá no fundo, falando, não é aqui que a gente morre, é que a gente vai continuar. O seu destino não é aqui. Então isso ficou muito foda mesmo. E também, finalmente, Ghost aparece de novo, né? Finalmente ele se reencontra com o Jon Snow. Ficou quase uma temporada os dois separados. Eu não acreditava mais, sabe? Pra que separaram o Ghost de Jon Snow? E eu gostei muito, finalmente, eles voltarem a colocar esses dois juntos. E uma última coisa ainda nisso, que eu acho bem legal, foi a decisão, né, que o Brandon tem que tomar. Ou você vai com o Jon Snow ou a gente não vai pro norte. E faz todo sentido eles não se encontrarem por duas coisas. Por quê? No livro eles não se encontram. Então se eles colocassem que os dois se encontram, já ia alterar muito a história do livro. E porque se ele vai com o Jon Snow não vai deixar ele pro norte. Então faz todo sentido. Há de se dizer também que, embora a briga foi razoavelmente fácil pro lado da Patrulha da Noite, porque eles mandaram o Loki como um escoteiro na frente, há de se dizer que foi uma produção da briga, né? Foi muito legal, né? Um ataque, os caras lutando ali do lado de fora, fogo pegando, a coreografia da luta, foi legal. Parece mais uma cena de novo de filme, né? Uma cena de ação bem coordenada e bem legal. Aí traz ele quebra
quebra um pouco, né, das conversas e maquinações para ter um pouco de ação, um pouco de coisa acontecendo. Isso também é bem legal. Muito bom frisar isso, porque a HBO tá apostando nessas cenas, né, em Game of Thrones. O que é diferente, por exemplo, em Roma. Roma não tem uma briga, cara, é incrível. Né, toda vez que tinha uma batalha, cortava. E vamos pros pontos negativos. E nesse a gente tem alguns. Eu achei incrível a Daenerys sendo blasé total, cara. É totalmente fora do que um ser humano faria. Ela vira pro Jorah e diz: sabe o que eu vou fazer? Eu vou governar. E dá as costas e anda devagarzinho pra câmera, estica os braços sobre a bancada e fica olhando. Cara, é muito diretor de fotografia falando que você vai parar ali, ficar ali, sabe? Nunca, né? Segundo ponto negativo, cadê o Varys, gente? Alguém sabe o que tá acontecendo com ele? Com quem que ele tá maquinando? Faz 3 episódios que o cara desapareceu. Parece uma balança, né? São 2 maquinadores. Quanto mais você vê do Peter, que é agora a temporada, menos do Varys. Na passada foi o contrário, né? Não tinha o Peter Baelish, tinha o Varys pra caramba. É interessante ver que esses 2 caras estão sempre maquinando ali as tramas principais da história e realmente tá sumido o careca. Por favor, coloquem ele de volta. E aí volta o meu antigo problema no terceiro ponto negativo, que o Jon da série é uma moçoila. Não é possível. O cara não consegue derrotar um assassino de Flea Bottom. Ele teve que ser salvo por uma menina aleatória que nem nome tem. Que, cara, meu Deus do céu. Isso é um ponto negativo realmente da série, né? Porque eu acho que os produtores da série quiseram mostrar, como o Stark falou antes da gente fazer a gravação, que o Jon Snow não é um super-homem, não sei o quê. Mas, não quero saber se é um super-homem ou não. Na série, no livro, ele bate em todo mundo. Então é que ele devia bater também. É uma super biba. Como é que eu vou torcer por ele, cara? O cara não consegue bater num cara aleatório. Meu Deus do céu. Realmente, vamos começar a ver que o Jon Snow é importante na história, gente. O Ned Stark não ia apanhar. E a outra cena que eu achei totalmente desnecessária foi colocarem a Cersei pra falar com o Oberyn. Eu entendo que, vamos colocar mais a interação entre as 2 famílias, não sei o que, mas, cara, pra mim, colocar essa cena só pra, temos 3 minutos aqui de sobra na série, vamos colocar alguma coisa. Deve imaginar o editor com um rolo passando essa aqui não, essa cena aqui, essa aqui, vai, Cersei com o Oberyn. Pra mim foi isso, então. E aí umas diferenças, né, entre a série e o livro. A gente já comentou alguns episódios antes, mas aqui de novo, esse ataque inteiro, né, da Patrulha da Noite até Craster's Keep para matar o Carl e esses outros traidores, a gente já comentou, essa cena não existe, né, essa trama inteira é exclusiva da série, é nova pra cá, mas ela tem alguns pontos positivos interessantes, né, como o Cal falou, o Jojen ali mostrando as visões, mostrando que ele vê o próprio fim, isso, aliás, é um spoiler, porque no livro isso não se concretizou ainda. Se vocês não entenderam, presta atenção. Porque mostra que ele fala, olha, a gente não morre aqui. A Mira pergunta como que ele sabe, ele fala, vocês saberão, e mostra fogo na mão dele. E ele olhando pra própria mão, pegando fogo, né? Isso é interessante pra caramba. Isso não existe no livro e até mesmo pode estar revelando o que acontece com eles mais pra frente. E tem também, como parte dessas mudanças, a cena que o Bran tem que entrar dentro do Hodor de novo pra conseguir ali, no caso, parar o Loki. O Loki também é um personagem adicionado aqui e acaba morrendo na mão do Hodor ali, numa cena bem legal de ação. Então aqui é uma cena legal, é a segunda vez que o Bran entra no Hodor e fica bem divertido, né? Ele meio que usando o Hodor quando ele precisa, ele como um braço forte. 2 coisas que eu queria falar sobre essa cena. Primeiro, finalmente mostra que o Hodor não gosta quando o Bran faz isso. Isso é explícito no livro. O George Martin fala que o Hodor não se sente nem um pouco à vontade com o Brandon tomando conta do seu corpo. E a segunda coisa que eu vi alguns comentários na internet, pessoal falando, como que ele arrebentou aquela corrente, não sei o que. Vocês têm que se lembrar que ele tem sangue de gigante. Ele não é um gigante, mas ele tem sangue de gigante. Tanto que ele é muito maior que todos os outros da série. Tá? Então é bom lembrarem-se disso. Galera, essa foi a nossa análise do 5º episódio da 4ª temporada, First of His Name. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um curtir aí que ajuda bastante o canal. Compartilha com os amigos. Conheça o nosso outro canal, o Novo Nerd, youtube.com/novonerd. E fica aqui nosso muito obrigado mais uma vez para Bendito, que tem ajudado e demais na edição desses vídeos. Valeu! Falou, calaçado!